Câmara homenageia 42 anos do CRPO-Sul. A audiência pública debateu as novas contratações da limpeza escolar da rede pública. Relatório da CPI do SANEP, que investiga a morte de servidor, é aprovado. O TV Câmara Notícias, segunda edição, começa agora. Na última segunda-feira, aconteceu uma audiência pública que homenageou os 42 anos do CRPO-Sul. A proposta foi do vereador Tenente Bruno. O Comando Regional de Polícia Ostensiva Sul opera em 27 municípios. Para o proponente, é importante reconhecer os policiais que, mesmo com os transtornos atuais, continuam prestando serviços a favor da comunidade. Principalmente nesse momento, que a nossa brigada vive uma grande dificuldade, principalmente em termos de recursos de pessoal. Nosso governador não nomeia nunca os policiais só saindo, não chegam outros novos policiais. Então a gente passa por um momento sensível onde a gente precisa reconhecer o trabalho da nossa brigada. O comandante do CRPO Sul, Tenente Coronel Nelson Minuzzi, agradeceu a homenagem e destacou a dedicação de todos que escolhem a carreira policial. A brigada trabalha 24 horas por dia, 7 dias na semana e 31 dias no mês. Então, esses 42 anos de instalação do nosso Comando Regional de Polícia Ostensiva coroa aí a corporação, a despeito de ser um momento triste para nós, a perda de colegas em combate, tombados em serviço. Ele é um elo de ligação entre nós que estamos na linha de frente operacional com o Comando Geral da Brigada, suprindo e encaminhando todas as demandas dos batalhões aqui da nossa região. O vereador Tenente Bruno aproveitou o momento para entregar uma moção de congratulação a policiais que atuaram em operações de apreensão de drogas. Para o soldado Ederson Rodrigues, esse é um momento especial, já que muitas vezes a profissão é desvalorizada. Na maioria das vezes vem as críticas, O que mais a gente tem é críticas, mas a gente está acostumado já com isso, já consegue absorver de uma maneira tranquila. Mas quando vem o reconhecimento e o elogio é muito importante, nos motiva mais, cada vez mais, para seguir trabalhando e ajudando a população. A motivação do soldado para buscar essa profissão veio de casa e também da vontade de proteger os cidadãos. Essa injustiça que acontece, Os trabalhadores estão sendo assaltados aí, estarem sendo mortos. Isso já vem do meu pai, policial militar também. E o amor à profissão, Acho que já vem desde pequeno, já vendo a atuação dele, Sempre foi um exemplo também na corporação. E a gente espera poder seguir, ser pelo menos um pouquinho do que ele foi. O pai, André Rodrigues, disse que se sente honrado em servir de inspiração para o filho. Ele ainda elogiou o trabalho que é realizado pelo soldado. Eu me encho de orgulho, Fico emocionado, bastante emocionado, muito orgulhoso. Eu tenho certeza que ele está fazendo muito mais do que eu procurei fazer, Está indo muito bem. Mesmo com o amor passado de geração para geração, André Rodrigues, que já viveu uma longa trajetória na Brigada Militar, salienta que todos os dias fica com o coração apertado para o retorno do filho, diante da insegurança que atinge todo o país. Por conhecer as dificuldades da profissão, saber dos riscos, a gente fica muito angustiado, torcendo para que ele retorne para casa, para que chegue bem. A gente vive numa constante aflição. Ontem pela manhã, uma audiência pública debateu as novas contratações da limpeza escolar da rede pública. Os parlamentares foram procurados por funcionários que prestavam serviços para a Tradição e Caroldo, empresas que eram responsáveis pela limpeza antes da nova licitação, que teve a Labor como vencedora. A reclamação é que havia promessa de recontratação desses trabalhadores, situação que não aconteceu. Por isso, segundo o vereador Marcos Ferreira, é importante apurar os fatos. É muito nebulosa essa relação da contrato da limpeza, porque os funcionários, todos que trabalhavam com a sua experiência, ficaram fora, botaram os novos funcionários e a gente estranha, em período eleitoral, acontecer isso. O titular da pasta de Educação, José Francisco Conceição, e a diretora administrativa da Secretaria, Glaci Rodrigues, explicaram que o objetivo era manter os mesmos servidores. Por isso, foram repassadas para a Labor as indicações feitas pelas direções das escolas. Luciane Gonçalves,
é uma das funcionárias que recebeu o aval do educandário que trabalhava. Contratada pela nova empresa, ela ficou apenas 7 dias no emprego. Trabalhei uma semana e eles me colocaram na rua, sem dar motivo, sem nada. Sendo que até a minha carteira está presa. Na segunda-feira de manhã, depois tá aqui a folha ponto, eles me ligaram me demitindo. A justificativa dos representantes da Secretaria de Educação foi que a empresa contratou funcionários em excesso. Por isso aconteceram repentinas demissões. Luciane Gonçalves nega a informação e relata que foram contratados novos trabalhadores. Na escola onde eu trabalho, foram colocadas 2 funcionárias. Me demitiram e colocaram 2, sendo que o horário que eu trabalho é o noturno. E o horário que eu trabalhava, não tem ninguém trabalhando. Os sentimentos são de revolta, insatisfação e preocupação. Eu trabalhei 4 anos pela tradição, estou sem receber meus direitos, pago aluguel, tenho 3 filhos para manter. A diretora da escola me quis e me quer trabalhando na escola. Com o objetivo de achar soluções para os funcionários que estão desempregados e de investigar a situação, foram definidos alguns encaminhamentos. A gente solicitou as 2 listas dos funcionários que trabalhavam, a lista dos funcionários que foram os novos contratados, bem como solicitamos essa reunião entre as partes, Câmara, funcionários, SMED e empresa, bem como também os parlamentares irão apresentar o requerimento para a criação de uma CPI para a gente aprofundar toda essa situação. Na quarta-feira foram homenageados os integrantes da Delegacia Especializada da Mulher e da Patrulha Maria da Penha, da Brigada Militar. Foi motivada por uma moção de congratulação do Legislativo e proposta pelo vereador Tenente Bruno, que reforçou a vinculação da eficácia da Lei Maria da Penha com o trabalho realizado pelas categorias. A lei, que completou 10 anos em agosto, é pioneira no combate à violência doméstica. A lei por si é só papel. Se não forem os entes policiais a fazer cumprir a lei, então, na verdade, a Patrulha Maria da Penha da Brigada Militar, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher na cidade de Pelotas, estão de parabéns, porque são policiais da Brigada da Polícia Civil devotados a essa causa da defesa dos direitos e garantias das nossas mulheres. E é necessário que a gente reconheça isso. As 2 corporações fazem parte da Rede Mulher Pelotas, iniciativa que prevê o acesso a políticas públicas voltadas ao apoio e defesa das mulheres. A delegada Maria Angélica Gentilini, uma das homenageadas, ressaltou a importância da atuação das entidades. A nossa rede é elogiável, ela tem que ser enaltecida, porque o município de Pelotas conta com uma rede de proteção realmente atuante, não que a gente não tenha que melhorar, temos muito ainda que buscar, mas a gente tem uma rede, todos os elos estão engajados nessa luta, que é super importante pelo fim da violência contra a mulher. A gente fica muito feliz, foi uma grande satisfação por parte nossa, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, com essa honraria, com esse reconhecimento pela Câmara de Vereadores. E no próximo bloco você confere a matéria sobre a conclusão do relatório final da CPI do SANEP e ainda uma entrevista com Ângela Dockendorf sobre a Loja Vazia, um projeto que visa arrecadar roupas para doação. Nós já voltamos. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão, está contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ver um namorado, assistir um show, comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber
muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil. Um país de todos. Governo Federal. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Por 9 votos favoráveis, a CPI que investiga a morte do servidor do SANEP, Jorge Coutinho, aprovou o relatório do vereador Ivan Duarte. Para o vereador Marcos Cunha, há comprovações de negligência por parte da autarquia e ele comenta sobre a aprovação. Realmente o relatório está muito consistente, inclusive ele veio instruído com fotografias do local que chamam a atenção de qualquer um. As fotografias são chocantes, né? As fotografias dizem muito do que foi a prática e continua sendo, infelizmente, ainda hoje, a prática de negligência reiterada com relação à segurança coletiva dos trabalhadores do SANEP. Trabalhadores do SANEP que trabalham no setor de esgoto, que fazem esse trabalho de profundidade, né, de solo, eles saem para trabalhar correndo risco de vida, porque o SANEP não comprou até hoje equipamentos de segurança que são necessários para dar o mínimo de garantia para os trabalhadores. E ele diz ainda quais os encaminhamentos que vão ser feitos após a votação. Ministério Público do Trabalho, para o Ministério Público Estadual, para o CREA, vamos encaminhar para a Delegacia de Polícia, que tem um inquérito também civil aberto a respeito dessa morte, né? Foi a morte de um trabalhador. Então nós vamos encaminhar para todos esses órgãos e esperamos que daí para diante o trabalho se dê no âmbito judicial, né? Que o judiciário seja acionado pelo Ministério Público. A parte dos vereadores, que é fiscalizar e apurar que os erros, os vícios, né, e aqui as negligências todas que foram aparecendo ao longo dessa comissão parlamentar de inquérito, esse trabalho foi feito. E no dia seguinte, o material apurado pela comissão parlamentar de inquérito foi apresentado em plenário, e eu acompanhei. Nessa quinta-feira foi apresentado o relatório final da CPI do SANEP no plenário da Casa. Foram indicados como responsáveis pela morte do servidor Jorge Luiz Coutinho, o executivo municipal, através do prefeito Eduardo Leite e o presidente da autarquia, Jaques Reidans. Nós conversamos com o presidente da CPI, Marcos Cunha, e ele destacou os pontos mais alarmantes da investigação. Felizmente, as medidas mínimas de proteção do trabalhador não são tomadas dentro do SANEP. Há uma omissão reincidente, uma omissão persistente da direção do SANEP, que eu até diria que assume o risco de produzir resultados como esse. Outros trabalhadores estão correndo agora, nesse exato momento, o risco de vida, porque o SANEP ainda não adquiriu os equipamentos de proteção coletiva que dão segurança para a realização de obras de profundidade, como foi esse caso, 4,5 metros de profundidade, onde foi morto por soterramento esse operário do SANEP. É uma tristeza a gente chegar a essa conclusão. Será que vai ser possível aproveitar o final de semana ao ar livre? Confira agora na previsão do tempo. A sexta-feira começou nublada e com a temperatura de 9 graus. A previsão é de sol e poucas nuvens durante o dia e a máxima deve chegar aos 19 graus. No sábado, o sol brilha e os termômetros podem marcar entre 11 e 22 graus. No domingo, o tempo continua firme e a máxima deve chegar aos 20 graus. A segunda-feira começa ensolarada e a temperatura fica entre 12 e 22 graus.
Em uma semana em que o dólar oscilou, ele termina em alta de 0,69% e fica comercializado a R$ 3,16. Da mesma forma, o euro valorizou em 1,23% e fica cotado a R$ 13,54. E para quem deseja fazer compras em Ribeira, Rio Branco ou Chuí, o peso uruguaio teve uma suba de 1,73% e fica a 11 centavos. Parece estranho uma loja vazia em pleno shopping? Esse é a proposta de um projeto que acontece em diversos países. A ideia é incentivar a solidariedade e arrecadar roupas, calçados e acessórios que depois são doados a quem mais precisa. Para falar um pouco mais sobre isso, estamos recebendo aqui na bancada do CN, Ângela Dockendorf, que é uma das responsáveis pelo projeto aqui em Pelotas, né? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite de vocês. Para começar, como é que foi trazer esse projeto aqui para Pelotas? Na verdade, foi o shopping, né? A gerência do shopping, a gerência geral é de São Paulo. E lá já acontecia a loja vazia em alguns shoppings lá. E eles criaram essa ideia e abriram essa ideia para quem quisesse fazer em qualquer lugar do país. Hoje já fazem até em outros países também, na Argentina faz, a Itália, a Espanha, né? Então, talvez mais algum que a gente não saiba. E aí o gerente geral trouxe essa ideia para Pelotas e procurou o editor do Diário Popular para fazer uma divulgação. E na conversa perguntaram como poderiam fazer para ter gente para atender dentro da loja vazia. E aí o Pablo era o presidente do Movimento de Emaús no ano, ofereceu os jovens do Movimento de Emaús e também sugeriu que fosse beneficiado o Banco Madre Teresa de Calcutá. Aí o banco distribuiria para já famílias cadastradas. Tem 1.100 famílias cadastradas no banco que recebem alimentos. Então já receberiam também as roupas. E assim eu fui convidada, porque eu trabalho no Banco de Alimentos como função, como empregada, né, como funcionária, e faço parte do Movimento de Emaús, e fui convidada para coordenar os jovens que trabalhariam. E essa já é a segunda edição que acontece a loja vazia, certo? Como é que tem sido a adesão da comunidade? Vocês têm uma ideia de quantidade de roupas que já foram doadas? Nessa edição, como é que está sendo? Olha, ainda está meio devagar, porque nós começamos anteontem, quarta-feira, né? Mas já temos quase 700 roupas, né? Quase 700 peças. A gente conta diariamente a doação. Ela é toda computada em peças, né? Se coloca acessórios, camiseta, camisa, tudo bem distribuído, e no fim do dia se faz a soma. E eu somei ontem, mais ou menos, porque imaginei que vocês iam me perguntar, tem quase 700 peças. Anteontem entraram 620, ontem 45, e hoje tinha entrado 8, se não me engano. Aqui de manhã é muito calmo, né? Amanhã de manhã já é mais movimentado. Ângela, essa loja ela gera curiosidade nas pessoas? Tem alguma história inusitada, assim, de alguém que chegou para perguntar o que era? Tem alguma história dessas? Muita gente pergunta que não conhecia, mesmo tendo tido a edição ano passado. O pessoal não sabe o que é, pergunta como é que funciona, se pode trazer roupa para criança, porque, na verdade, nós não temos um manequim infantil. Não conseguimos, então temos só manequim adulto. E aí eles perguntam se pode ser roupa para criança, e é o que a gente mais precisa, na verdade. Cobertores perguntam também se precisa muito, né? Porque para quem tem essa necessidade de passar frio é o que mais precisa. E a Universidade Católica tem um apoio da Universidade Católica com a Faculdade de Moda. Então elas vão 2 vezes por semana para vestir os manequins. E vestem com aquelas roupas. E a roupa do dia que a gente ganha fica toda espalhada dentro da loja, nas prateleiras, nas araras, né, na vitrine. E o pessoal muitas vezes vê uma roupa boa, gosta, e vem perguntar quanto é, se a gente vende a roupa. Acontecia bastante isso ano passado, porque as roupas são muito boas realmente, né? Se ganha bastante roupa boa. Então é engraçado que o pessoal vem e tenta comprar de nós também, né? E outra coisa, Ângela, essas roupas elas ficam aqui ou elas são distribuídas para outras cidades, para outras regiões, ou fica exclusivamente em Pelotas? Fica exclusivamente em Pelotas. O Banco Madre Teresa atende todas as paróquias da cidade.
e essas são distribuídas uma vez por semana, né? Provavelmente, como entramos quarta-feira, porque foi o primeiro dia, na terça, quando faz uma semana, nós vamos mandar para uma paróquia. Aí depois na outra terça para outra. Se tem muita coisa, se divide em mais de uma paróquia. E quem pode ajudar, então? Podia fazer o convite? Onde é que fica a loja vazia, caso alguém não saiba? A loja vazia fica dentro do shopping, ao lado do Mac Café e da Joalheria Vivara. Fica bem no meio dos dois. E pode ali, levar perto sapatos, de cinema, acessórios, roupas, sapatos, cobertores, acessórios, o que quiser doar. Ok, então fica a dica aí para o pessoal que quiser colaborar. Obrigado, Ângela. A gente torce que seja bastante exituoso, né, esse projeto aqui na nossa cidade. Muito e obrigado pela conversa. Obrigada também. O TV Câmara Notícias, segunda edição, desta sexta-feira, fica por aqui. Acompanhe a nossa programação e tenha mais informações. Tchau. Obrigada pela audiência e um ótimo fim de semana. Tchau.